Então, voltando aqui, os primeiros cristãos, então, adotaram o cânon hebraico e rejeitaram tudo aquilo que os judeus também tinham rejeitado, tá? E já no século I surgiram as primeiras listas com os livros que foram adotados e reconhecidos como sendo a palavra de Deus. A lista mais antiga é o Cânon Muratori, que lá pelo período do século II, e ele contém uma boa parte dos 66 livros que nós temos hoje. Mas o que fez com que a igreja organizasse o cânon rapidamente foram três situações que aconteceram e que fizeram com que a igreja tomasse uma posição. Olha só, não dá mais para segurar, a gente tem que realmente organizar o cânon bíblico, porque está surgindo muita coisa e vai dar problema. E uma delas é que no século II surgiu um camarada chamado Marcião. Ele era um judeu gnóstico que se dizia apóstolo de Jesus e que tinha recebido ele uma revelação de Deus de que aquele Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Dizia também que o Deus do Antigo Testamento não era pai de Jesus. Dizia também que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, um demiurgo, um Deus que tinha prazer na morte, prazer em guerras, prazer em vingança, e que Jesus era totalmente o oposto desse Deus, então não tinha como ser filho dele, porque Jesus era bom, amável, paciente, Jesus falava de paz, de amor, então não tinha nada a ver com esse Deus do Antigo Testamento, então não podia ser filho. Que na verdade o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento eram deuses completamente diferentes. Então esse tal de Marcião tem uma ideia brilhante. Ele resolve então criar o seu próprio cânon e começa a ensinar isso por todo lugar onde ele passa, que eram deuses diferentes, e isso começa a criar uma nova doutrina, uma nova percepção a respeito de Deus, uma nova revelação de Deus que não era inspirada por Deus. Era uma coisa da cabeça desse tal de Marcião que começa a se espalhar por todo lugar, por todas as igrejas. Então isso começa a preocupar a igreja. Peraí, daqui a pouco, quantos cânones vão aparecer por aí dizendo que são revelados e inspirados por Deus? A gente tem que ter um critério, uma base para segurar isso aí. Logo depois que esse Marcião surgiu, esse abençoado surgiu na história, aparece um outro abençoado chamado Montano. E esse camarada, ele aparece logo depois com duas profetisas, dizendo ele que recebeu uma revelação de Deus, tá? E que quando o Espírito Santo descia sobre essas duas profetisas, tudo que elas diziam era totalmente inspirado, tão inspirado quanto o que os apóstolos diziam. Então elas teriam que ter a mesma credibilidade que os apóstolos. Olha só que preocupação, mais uma preocupação para a igreja. E além disso, além desses homens que surgiram aí com essas revelações, a quantidade, a multiplicidade de escritos, de literatura, de livros, de informação que começou a surgir era muito grande. Muitos apócrifos, além disso que a gente já falou aqui, foram surgindo, contando uma série de histórias, de lendas. Então a igreja precisava se preservar de tudo isso. Então, quando chega no século IV, depois de muita discussão a respeito das escrituras, de como é que a gente vai fazer para formar esse cânon sagrado que a gente conhece hoje, a igreja então se posiciona, né? Bom, vamos estabelecer esses critérios, que foi a apostolicidade, que a gente falou ainda agora, né? A concordância com o ensino dos apóstolos e a universalidade. Então, se tudo isso estiver
o livro, todos os livros estiverem de acordo com essas regras, então a gente pode incluir no cânon sagrado. E a gente vê que, depois eu vou estar lendo com vocês na apostila, a gente vai ver que, embora a Igreja Católica tente argumentar, tente dizer até hoje que essa questão do cânon sagrado é uma coisa humana e não de Deus, Deus, a gente pode observar que Deus ele teve todo um cuidado, não só para se revelar e inspirar os homens que escreveram esses livros, mas ele teve todo um cuidado com que a igreja, para que a igreja tivesse conhecimento disso, né? Porque a igreja tivesse esse cuidado de selecionar os livros, de ter conhecimento de que eles eram realmente inspirados e revelados por Deus, para que eles fossem selecionados cuidadosamente, mesmo que a igreja tenha sofrido muito com isso, porque cada vez que se levantava um homem desses como Marcião, como Montano, cada vez que surgia um livro apócrifo trazendo uma novidade, tudo isso gerava confusão no meio da igreja, e isso trazia desgaste para aquela liderança, para aquelas pessoas que precisavam estar atentas e saber o que era certo e o que era errado, não se perder no meio do caminho, né? Mesmo que tenha sido doloroso, a gente vê que Deus estava o tempo todo controlando a situação, comandando, direcionando tudo. E hoje em dia, até hoje, existem mais de 5.000 documentos preservados que comprovam a autenticidade e a confiabilidade da Bíblia. O último deles, que foi descoberto, são os rolos de Qumran. Eu já falei em algumas outras aulas e eu vou ver se eu encontro material hoje, vou colocar no grupo dos alunos para vocês terem acesso a isso, tá? Que era um grupo de essênios, uma seita, mas que eles citavam versículos do Antigo Testamento, de Isaías, então eles só servem de confirmação para mostrar a autenticidade desses livros, tá? Então, voltando lá à página 8 da apostila, a gente vai falar um pouquinho a respeito da formação do Novo Testamento, tá? Que as epístolas paulinas foram os primeiros escritos do Novo Testamento, tá? De Romanos até Filemão, e foram escritas entre 52 e 67 Anno Domini. Lembra que a gente falou sobre essa questão das datas na última aula? Pedro vai chamar de escrituras os escritos de Paulo, que é um título aplicado somente à palavra de Deus. Os Atos dos Apóstolos, que foram escritos em 63 Anno Domini, ao fim de 2 anos da primeira prisão de Paulo em Roma, tá? A prisão de Paulo, ela acabou favorecendo, né, a escritura desse texto, dos Atos dos Apóstolos. Isso foi um propósito, tá? Os evangelhos. Como no início do Antigo Testamento os evangelhos eram propagados oralmente, lembra da tradição oral que a gente vem falando já desde o início das primeiras aulas, lá atrás? Pois é. E foram escritos entre 60 e 65, e em 1 Timóteo 5,18, Paulo, escrevendo em 65, cita Mateus 10. O livro de João foi escrito em 85. Entre Lucas e João foram escritas quase todas as epístolas. E a gente vai notar que Paulo chama Mateus e Lucas de escrituras, que, como a gente viu ali atrás, é um título aplicado somente à palavra de Deus. O original dessa citação em Mateus 10 e Lucas 10 também. Tanakh é o nome que os judeus dão à Bíblia. Tanakh. O livro dos Hebreus, como a maioria da galera já sabe, até ouvi outro dia um comentário no grupo de um rapaz dizendo que estava precisando pesquisar um trabalho aí, quem era o autor dos Hebreus. E, se não me engano, o Livaldo respondeu a ele, né? Os Hebreus é uma carta anônima, porque não se conseguiu, a igreja não conseguiu chegar assim a um consenso de quem realmente escreveu o livro, a carta aos Hebreus, tá? Então, aparentemente, foi escrita antes de tudo aos cristãos hebreus, tá?
Esses convertidos estavam em perigo constante de voltar ao judaísmo. A gente vai ler a carta aos Hebreus e vai entender isso, que havia uma ameaça constante sobre a igreja. Os novos convertidos estavam sofrendo pressão, tá? E eu convido você a ler a carta aos Hebreus para você entender isso que a gente está falando aqui, de manter as práticas judaicas, ou pelo menos darem muita importância às observâncias cerimoniais, tá? Que são as práticas do judaísmo. Então, o tempo todo, essas doutrinas queriam entrar na igreja e os apóstolos precisavam estar atentos o tempo todo a isso, tá? Para que não voltassem, não houvesse um retrocesso na igreja. Agora, eles estavam diante do cristianismo e o judaísmo tinha ficado para trás, tá? O livro de Judas, a carta de Judas. Judas, irmão de Tiago, provavelmente é o autor. Aquele trabalho que eu passei para vocês, ele vai ajudar vocês a entenderem isso, quem está fazendo ou quem já fez, vai perceber isso claramente, né? A questão dos autores, o período em que foram escritos. É possível que Judas, devido ao fato de não ter crido a princípio, sentiu-se indigno de assinar a carta como irmão de Jesus. É só a gente ver o início da carta lá, o versículo 1 que a gente vai entender. O livro de Apocalipse foi escrito em 96, durante o reinado daquele tal de Domiciano. Muitos livros, antes de serem finalmente reconhecidos como canônicos, foram duramente debatidos. Quer dizer, antes de passar por aquelas 3, né, provinhas, eles foram duramente debatidos, porque tinha que quebrar a cabeça para entender, para ver se realmente foi inspirado ou não. Tem que estar atento a não deixar passar qualquer coisa. Houve muita relutância, por exemplo, quanto às epístolas de Pedro, João, Judas e Apocalipse. E no ano de 367, Atanásio, que foi um patriarca de Alexandria, publicou uma lista com 27 livros canônicos, que é idêntica à que a gente possui hoje. Essa lista foi então aceita no concílio de Hipona, que aconteceu na África em 393, tá? Em 397, um pouquinho mais adiante, no concílio de Cartago, o Novo Testamento foi reconhecido oficialmente no cânon que nós temos hoje. Já a mensagem da Nova Aliança, ela precisava ter forma escrita semelhante ao Antigo Testamento, tá? Após a ascensão do Senhor Jesus, os apóstolos pregavam por todas as partes sem existir nada escrito. Lembra que eu falei ainda agora que a tradição oral ainda se mantinha muito forte, tinha pouco material escrito, então as suas Bíblias eram o Antigo Testamento, era o que eles tinham em mãos. O Novo Testamento ainda não estava disponível para eles, escrito, então eles tinham que falar de forma oral, tá? Tinham que ensinar de forma oral e o que eles falavam tinham que bater com o Antigo Testamento, tá? Com o passar do tempo, os apóstolos foram morrendo, foram sendo executados. Então surgiu a necessidade de divulgar o evangelho por meio da escrita e também alcançar gerações futuras. Quer dizer, esses homens de fé, esses homens que ficaram responsáveis por propagar o evangelho, a data de validade deles estava acabando, eles estavam morrendo. Então a gente tem que tomar alguma atitude, alguma coisa tem que ser feita para se guardar, se preservar aquilo, o ensinamento, para que as novas gerações possam ter acesso a isso. Então, vamos escrever. Os judeus cristãos cumpriram a sua missão de transmitir ao mundo os oráculos divinos, quer dizer, tudo aquilo que eles aprenderam, tudo aquilo que eles creram, eles cumpriram a sua missão, tá? De transmitir ao mundo. E a igreja também cumpriu a sua parte, transmitindo os ensinos de Jesus, bem como as que ele, por intermédio do Espírito Santo, inspirou os escritores sacros, os homens que escreveram os livros que são considerados inspirados pelo Espírito Santo para fazer parte da Bíblia, tá? Lá na página 10, a gente vai ler um pouquinho a respeito dos livros apócrifos, que são 12 do Antigo Testamento, que nunca foram aceitos pelos judeus.
ou por Nosso Senhor no mesmo nível de autoridade dos livros canônicos, tá? Então, como a gente falou anteriormente, esses livros foram preservados, tá? Por questões históricas de conhecimento, mas eles não foram vistos com autoridade, com inspiração para fazer parte da Bíblia. Então, eles eram respeitados, mas não eram considerados como escritura, que é um termo dado à palavra de Deus, né? A Septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento, que foi produzida entre o terceiro e o segundo século, Jerônimo, ao traduzir a Vulgata, distinguiu entre os livros canônicos e os eclesiásticos, que eram os apócrifos. E essa distinção acabou por conceder-lhes uma condição de canonicidade secundária, tá? O Concílio de Trento reconheceu esses livros, então, como canônicos, embora os reformadores tenham rejeitado tal decreto. Em algumas versões protestantes do século XVI e XVII, os apócrifos eles estão colocados à parte, como quem diz assim: olha, esses livros eles estão na Bíblia, mas eles não fazem parte do cânon sagrado, eles estão aqui só a título de conhecimento. Então ele deixou bem claro, isso que a gente leu aqui agora na página 10, deixa bem claro que o Concílio de Trento reconhece esses livros como sendo canônicos, mas eles vão entrar à parte, tá? Eles não vão fazer parte dos 66 livros que a gente conhece, tá bom? E isso, os reformadores rejeitam essa coisa que foi aceita pelo Concílio de Trento, por isso que na nossa Bíblia não tem isso nem à parte, tá? Mas a Igreja Católica acolhe, né? E não está à parte, está dentro do livro, está junto. Se você tiver acesso a uma Bíblia católica, você vai perceber claramente isso, tá? Que os livros estão no meio, assim, dos outros livros, normalmente, fazendo parte normalmente. Os livros que não foram aceitos pelo cânon sagrado. Nas Bíblias de edição romana, o total de livros é 73. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia católica, ela incluiu esses livros, então por isso tem mais livros além dos 66. Porque desde o Concílio de Trento, que a gente acabou de ler aqui agora, foram inclusos 7 livros apócrifos, além de 4 acréscimos. Sendo assim, ao todo, 11 livros apócrifos se encontram nessa Bíblia romana, tá? Ou católica. Esses livros foram escritos nesse período entre Malaquias e Mateus, lembra que a gente falou logo no início da aula, tá? Esse período que surgiu muita literatura, muita coisa foi escrita. Nem estudiosos da época, e muito menos os judeus, aceitaram esses livros como parte do cânon hebraico, tá? Então, tudo aquilo que os judeus haviam rejeitado, os cristãos também rejeitaram. E esses livros aparecem pela primeira vez na ocasião que houve a tradução da Bíblia hebraica para o grego, que é a Septuaginta. Quando foi traduzido para o latim, em 170 no Domini. O seu Antigo Testamento foi traduzido do grego da Septuaginta. Quando Jerônimo traduziu a Vulgata no início do século V, incluiu esses apócrifos. No total, são 14 apócrifos, sendo 10 livros e 4 acréscimos. Antes do Concílio de Trento, a Igreja Romana aceitava todos, mas depois passou a aceitar só 11. A Igreja Ortodoxa grega mantém os 14 até hoje. Segue abaixo a disposição dos livros. Página 11, são eles: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Os acréscimos são Esther, Cântico dos Três Santos Filhos, Bel e o Dragão, e os demais, que são 3º Esdras, 4º Esdras e a Oração de Manassés, tá? A primeira Bíblia romana com os apócrifos foi publicada em 1952, com autorização do Papa Clemente VIII. Os reformadores protestantes, então, publicaram a Bíblia com os apócrifos,
colocando eles entre o Antigo e o Novo Testamento, não como livros inspirados, mas como bons livros de valor literário. E isso foi até 1629. Mas para evitar confusão, os evangélicos tiraram ele definitivamente da Bíblia, tá? Por quê? Se existe um cânon bíblico onde precisa ser reconhecido que o livro é inspirado por Deus, por que esses livros que não são reconhecidos estão ali no meio? Então, dessa maneira, os reformadores entenderam, não vamos mantê-los aqui. Eles vão ser preservados porque têm a sua importância histórica, mas eles não vão fazer parte, tá, do cânon bíblico, e por isso eles foram retirados. Eu, particularmente, gosto de ler, gosto de ter o conhecimento, tá? Seja qual for a literatura, é bom você ler. Eu acredito que isso não vai mexer na fé de ninguém, não vai diminuir a fé, não vai fazer você abandonar a fé, deixar de ser cristão, não é nada disso. É a título de conhecimento, tá? Para você saber o que se passa. Como eu falo sempre em sala de aula, você vai ouvir alguém falando, você vai se lembrar daquilo que você já leu, que você já ouviu, que você aprendeu, e você vai poder se posicionar com relação ao assunto, tá? Isso é importante. O texto que a gente dispõe hoje é confiável? Os manuscritos originais do Antigo Testamento e as primeiras cópias, que a gente já sabe que foi escrito em pergaminho, papiro, desde o tempo de Moisés até Malaquias, a gente sabe que tem muito material que foi preservado, tá? Que mostra argila, cacos de telha, pergaminhos, tudo isso tem guardado ainda, mostrando a autenticidade desse material. É confiável, sim. Até os rolos do Mar Morto, que eu vou procurar um material para colocar no grupo para vocês terem ideia, que foi o último material a ser encontrado, que cita trechos do Antigo Testamento, então serve para comprovar a veracidade. A razão de tudo isso, não existem cópias anteriores a 895. A razão disso acontecer é que havia uma veneração quase supersticiosa por parte dos judeus por esses textos. Então, eles enterravam as cópias para que elas fossem preservadas. E é claro que isso não preservava nada, né? Ajudava a destruir o material. Então, o texto é confiável e a gente vai verificar que em cada cópia que era feita, contando as letras, tudo que foi encontrado, todo tipo de escrita, a forma como foram escritos os materiais, os instrumentos antigos que eram utilizados para conferir a autenticidade, tudo isso foi preservado, tá? E além de existir muitas cópias do Novo Testamento, a gente vai perceber também que tem muitas cópias no Vaticano ainda, feitas em pergaminho ainda. Quer dizer, a igreja se preocupou de guardar tudo isso, de preservar, para que futuramente fosse atestado, né, a autenticidade do livro, a confiabilidade do livro. Eu espero, sinceramente, que não haja dúvidas, né, de qualquer cristão que seja, quando olhar o livro sagrado, a Bíblia, será que realmente, a gente ouve muitas pessoas falando, né, que tem algumas dúvidas, tem alguns erros. Na página 13 ele vai falar o seguinte: o cânon foi gradualmente reconhecido pelos judeus da autoridade divina presente em alguns livros então escritos. Alguns livros. Para que fossem definidos quais os livros que se tornariam canônicos, algumas perguntas tinham que ser feitas, né? Esse livro, ele tem alguma autoridade divina? Ele foi escrito por algum homem de Deus? Ele tem poder de transformar vidas? Ele foi aceito pelo povo de Deus, lido e usado como regra de vida e fé? Se ele passa por tudo isso aqui, então ele pode fazer parte do cânon sagrado. Depois que passa por todas essas questões, a gente vai ver que a canonicidade não era uma qualidade atribuída ao livro
por testes humanos, como a Igreja Católica faz questão de falar, né? Mas sim era uma exigência do próprio Deus. Tá? Era preciso que passasse por tudo isso, era um cuidado de Deus, para que nada se perdesse, para que não fossem atribuídas coisas que não interessavam para a igreja. Tá? E hoje a gente vai vir até aqui, nós paramos na página 13. Tá? Na próxima aula, a gente vai continuar falando a respeito dos livros que foram, dos primeiros livros reconhecidos, as traduções, tá? E eu vou colocar disponível para vocês no grupo esses rolos do Mar Morto. Eu vou procurar na internet e vou disponibilizar para vocês, tá bom? Obrigado aí pela paciência, pela disposição. Eu sei que é muita informação, muita coisa para se falar, para se memorizar. Anotem o que vocês puderem, tá bom? E façam bom uso dessas informações. Fiquem na paz, Deus abençoe a cada um de vocês. Abraço grande em todos. Tchau.